Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil! Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central e a RBC 90,1 para toda a região metropolitana de Goiânia. Para você que nos ouve também pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. No programa de hoje, você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, vai conhecer sobre dois belíssimos projetos aqui de Goiânia. Projetos desenvolvidos por pessoas que querem um mundo melhor e, para isso, arregaçam as mangas e vão fazer a diferença para que o mundo fique um pouco melhor de quando chegaram por aqui. Quero que vocês conheçam o projeto É com Amor e o projeto Nós Mais Árvores. Rádio Brasil Central. Começando agora o nosso programa Conexão Ambiental de hoje. Os nossos contatos aqui para você participar do nosso programa, você já sabe, 3282-8780. O nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com. Você também pode fazer contato conosco pelo nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Lembrando aí o nosso WhatsApp, 629-9977-0482. Muito bem. No programa de hoje nós vamos, o nosso ouvinte já conhece, já sabe, sempre nós trazemos aqui projetos, né, de pessoas, de grupos, de ONGs, aqui de Goiânia, da região metropolitana, enfim, pessoas que, como nós dissemos, arregaçam as mangas e vão fazer a diferença, fazer um pouco mais para o planeta, para o nosso semelhante, enfim. E no programa de hoje você vai conhecer sobre dois projetos. O Nós Mais Árvores e também o projeto, eu já esqueci o nome aqui, meu povo, e também o projeto É com Amor. E para falar sobre eles, nós trouxemos aqui os coordenadores, as coordenadoras, aliás, desses dois projetos. Conosco aqui, Natália Machado, bióloga, doutora em Ecologia e Evolução e mestre em Ecologia e Conservação. Atualmente faz pós-doutorado no Laboratório de Biogeografia da Conservação da Universidade Federal de Goiás. Trabalha com seleção e priorização de áreas para a conservação da flora do Brasil. Desenvolve trabalhos com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e o Instituto Chico Mendes, participando da elaboração de políticas públicas para a conservação. Trabalha também com sistemas agroflorestais. Ela é a idealizadora do projeto Nós Mais Árvores. Bom dia, Natália, seja bem-vinda aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Natália, quando e como surgiu o projeto Nós Mais Árvores? Depois você me fala por que esse nome também. Certo. Bom, eu sou bióloga, né? Então eu tenho essa preocupação de passar essa informação que eu recebo na minha profissão para as pessoas. E o Nós Mais Árvores surgiu justamente para facilitar essa comunicação. Então, como eu, né, Natália Machado, poderia passar isso para todas as pessoas, né? Tudo que a gente trabalha, toda a informação que a gente recebe durante o nosso dia a dia, às vezes fica muito restrito no ambiente acadêmico, né? Então a gente precisava passar isso para as pessoas que não têm acesso a essa informação. Surgiu então a ideia do Nós Mais Árvores. Até porque a universidade, como produtora do conhecimento, assim, esse conhecimento tem que, de alguma forma, chegar à população,
crianças, a jovens, enfim. De alguma forma, esse conhecimento tem que chegar, né? E é por isso que o Nós Mais Árvores existe. Exatamente. A gente tenta tornar mais palatável, né, toda essa informação que a gente recebe muito acadêmica, muito formal. Muito científica, exatamente, com muitos termos. Né? Muitos termos difíceis até. E mostrar para as pessoas que a conservação da biodiversidade faz parte do nosso dia a dia. Não é algo só de política pública, não é algo só do governo. É algo que o cidadão também precisa precisa entender e precisa começar a colocar esses pontos na sua rotina, né? Uhum. E olha só, quando você falou biodiversidade, inclusive, por mais que a gente fale, por mais que a gente ouça, né? São esses termos que, às vezes, eu particularmente, como comunicador, como radialista, jornalista, enfim, nós temos esse dever de traduzir, de mostrar para as pessoas que esses termos estão mais presentes no dia a dia de nós do que a gente imagina. Né? Por exemplo, a gente falou aqui em biodiversidade. Exatamente. Biodiversidade parece algo tão distante, né? A gente precisa conservar a biodiversidade. Mas se você for no seu quintal e se você fizer uma plantação ou se você observar as plantas que tem no seu quintal, você vai ver que tem uma diferença entre indivíduos da mesma espécie, por exemplo. Você tem... se você tem uma horta, você vê que tem um alface que cresce mais do que o outro. Isso é biodiversidade, né? A quantidade de espécies que você pode ter no seu quintal é uma biodiversidade. Então, é a diversidade de vida, né? É algo muito mais simples do que a gente pensa. E aí a gente fala em bioma, em ecossistemas. Então, tudo isso, projetos como o que você criou, que você coordena, ajuda também, facilita em lidar com esses termos, essas práticas do dia a dia dentro do projeto, é isso? Isso. Uma ideia. A gente fala muito de conservação da Amazônia, conservação do Cerrado, isso parece tão distante da gente, né? A gente precisa conservar o Cerrado, mas por quê? Né? E se você for ver, o smartphone que você está comprando, ele veio de algum lugar. Então, tudo que a gente consome vem de algum lugar. Então, se a gente está criticando as pessoas que estão desmatando a Amazônia, desmatando o Cerrado, a gente precisa entender que isso vem por causa de um mercado consumidor. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia, se você compra mais tecnologia, se você consome mais, se você gera mais lixo, isso você vai estar alimentando essa cadeia de destruição da floresta e dos ambientes naturais, né? E especificamente, o que o projeto Nós Mais Árvores faz? Então, a gente tem várias ações, mas o nosso foco principal é exatamente isso, tornar a conservação, né, essa relação entre ser humano e natureza mais acessível e mais presente no nosso dia a dia. E aí a gente faz isso através de várias ações, né? A gente tem plantio de semente com crianças e nesse momento a gente conversa com elas de onde vem a semente, o que é a semente, né? O que é uma floresta, o que é um ambiente natural, o que é o cerrado. A gente faz plantio de árvores nas praças. E por quê? Né? Então, a gente quer aproximar o ser humano da natureza. A gente começou a desvincular, só que a gente faz parte, né? Então, através de pequenas ações, a gente vai abordando esses grandes temas. Uhum. E por que árvores? Bom, as árvores, são, eu digo que são um personagem, é um personagem, né? A árvore ela veio do tecido, eu faço tecido acrobático também. Uhum. Então, eu percebi que através das imagens que eu sempre estava postando no tecido, né, nos parques, a gente fazendo toda aquela apresentação, aquela coisa lúdica, circense, nas praças e nas árvores, isso pode ser uma armadilha, digamos assim, né, para chamar a atenção das pessoas para essa informação que eu queria passar. Então, através dessa imagem do tecido na árvore, né? Então, a árvore sustenta a gente. A árvore é a representação da natureza. Porque sem árvore não dá para fazer, por exemplo, tecido acrobático. Não, né? Dá para fazer. Agora, sem árvore não dá para fazer muita coisa. Exatamente. As árvores, não só as árvores, né? Mas todos os vegetais, eles são grandes sequestradores de carbono. Então, a gente tem hoje um grande problema de aquecimento, né, de mudança climática, na verdade, com variações de temperatura em vários locais. E por que isso? Né? Porque a gente tem uma grande perda de ambientes naturais.
E a vegetação é a grande responsável pela captação desse carbono, que causa o efeito estufa e todos esses grandes problemas ambientais que a gente tem. E todo esse processo que você falou aí, isso é também passado durante as atividades que vocês fazem? Explicar para as pessoas a importância da árvore, porque o primeiro, como se diz assim, a primeira impressão, né, que nós temos quando a gente fala em árvore, quando temos uma árvore no nosso quintal, é a sombra, né? Exatamente. A sombra é um dos grandes serviços ecossistêmicos, né, que as árvores fornecem para a gente. O que é um serviço ecossistêmico, né? São esses serviços que a natureza presta gratuitamente para a gente. Então, sombra, né, regulação de temperatura, fornecimento de água, alimento, tudo isso a gente chama de serviço ecossistêmico. Então, tudo que você vê que a natureza está te oferecendo gratuitamente é um serviço ecossistêmico, para traduzir novamente um termo, né? E pelo fato da natureza nos servir de forma, os serviços ecossistêmicos, sombra, a água pura, enfim... será que, de forma geral, nós percebemos isso, as pessoas percebem isso no seu dia a dia, que a natureza está nos provendo com serviços gratuitos? Eu acho que não. Na verdade, a gente diz que a gente só dá valor àquilo que a gente perde, né? Então, você só vai conseguir entender o valor de uma sombra ou de uma temperatura mais amena quando você tem um clima muito extremo, com temperatura muito alta, e você vai começar a entender que aquele ser que estava ali fornecia aquilo para você gratuitamente, né? Então, se você começa a ter que ligar mais o ar-condicionado, isso vai pesar no seu bolso, né? Então, você começa a perceber que sim, a vegetação vai fornecer isso gratuitamente, mas só depois que você perde, em geral. Não é a mesma coisa, por exemplo, a gente falar, né, que a natureza nos dá isso de forma gratuita. Eu estava pensando aqui sobre a questão do serviço público, né? É um orelhão que está ali, né, que não é gratuito. A população paga por aquilo. A população paga pelos serviços que o município tem que devolver, né, quando a gente paga impostos. A praça que não é conservada, e às vezes não é conservada pelo próprio ente público, a prefeitura, e também pelas pessoas. E o projeto Nós Mais Árvores interfere neste meio que são as praças também, né? Exatamente. A gente está fazendo plantios de árvores nas praças, né, em Goiânia. E o que a gente quer fazer é resgatar o cerrado de volta para a cidade. Então, se você andar pela cidade, você vai ver várias espécies que não são daqui, várias espécies iguais. Então, você tem várias árvores, por exemplo, a munguba, né, que é muito conhecida dos goianos, que é aquela árvore que sempre cai. Principalmente quando cai, né? A gente lembra da munguba quando ela cai. Na chuva, né? Na chuva, em cima dos carros. Isso. Então, ninguém quer a munguba mais. Por quê? A gente fez um plantio muito grande, há muito tempo atrás, só de uma espécie. Quando não se conhecia sobre isso, não tinha conhecimento sobre a forma como a munguba se comportava dentro da cidade, é isso, Natália? Exatamente. E a munguba, ela é uma espécie amazônica. E o nome científico dela, eu peço até licença para falar, sim, que é paquira aquática. Então, aquática, né? Então, ela é de um ambiente muito úmido. Aí a gente traz para o cerradão aqui, seco. Exatamente. Né? Metade do ano seco, alguns meses chovem, e aí, por isso, os problemas da munguba dentro da cidade? Esse é um dos problemas, né? A arborização urbana, ela é um pouco complicada de ser feita porque as árvores ficam muito estressadas, né? A gente acha que só ser humano fica estressado. Não, né? Mas os vegetais também ficam. Então, a gente tem o solo mais compactado na cidade, né? Tem esse problema de acesso à água também, se você for ver as calçadas. São muito mal planejadas, tanto para as pessoas quanto para a arborização. Então, tudo isso gera um fator de estresse, né, nas árvores, e realmente a vida dela vai ser diminuída, sem falar no ataque de insetos, né, que quando ataca tem uma plantação que é toda igual ali e vai atacar todas, né? Então... Ou seja, quando a munguba e outras árvores estressam, cansam, ficam chateadas, aí o resultado é o que a gente vê por aí, né? Exatamente. E aí, como eu estava falando, a gente quer realmente resgatar as árvores do cerrado para dentro da cidade. Então, até porque elas são mais adaptadas, né? Elas evoluíram aqui. Então, há milhares de anos, elas têm
a história delas evoluiu com o solo do cerrado. Então, a raiz dela é mais profunda, das árvores do cerrado, ela consegue acessar melhor a água. E se você for ver, goiano adora piqui. Mas se você andar por Goiânia, você não vê um pé de piqui. Não tem piqui, exato. Aliás, não tem muitas árvores frutíferas e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fazemos um breve intervalo e a gente volta. Conexão Ambiental. O ar Conexão Ambiental pela Rádio Brasil Central em cadeia com a RBC 90,1 para toda a Grande Goiânia. No programa de hoje estamos conversando sobre 2 projetos. Nós mais Árvores, né, que nós já conversamos aqui um pouco com a Natália e aguardamos aqui a presença da Jordana para a gente falar com o projeto É com Amor. Antes da gente retomar o nosso bate-papo aqui com a Natália, olha só, a partir da próxima segunda-feira, o programa Conexão Ambiental vai retomar o boletim ao vivo aqui pela Rádio Brasil Central, sempre às 13h40, ou seja, 20 para as 2 da tarde. Nós deixamos de fazer o boletim no ano passado porque nós assumimos novas tarefas pelo Conexão Ambiental. Mas nós estamos de volta. E com novidade para o nosso boletim ao vivo, vamos transmitir também simultaneamente pelo perfil do Conexão Ambiental no Facebook. Tudo o que acontece em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo pelas ondas médias curtas e tropicais da Rádio Brasil Central e agora também pelo Facebook. Curtam, compartilhem, marquem para receber o nosso live. Então, retomando aqui o nosso bate-papo, né? Jordana Mendonça, seja bem-vinda ao Conexão Ambiental, né? Foi o trânsito? Obrigada, desculpa, gente. Bom dia. Agradeço muito o convite. Trânsito, me perdi, mas cheguei. Ok. Pois é. Natália, nós estávamos falando aqui, na prática, quando vocês vão fazer essas atividades do Nós Mais Árvores, numa praça, como é que é? Tem que pedir autorização da prefeitura, a prefeitura gosta, não gosta, permite, porque vocês vão fazer uma interferência numa área que, a princípio, é do poder público, da prefeitura fazer. Não rola aí um estresse também, não? Para fazer plantio em praças, né, e canteiros centrais, que a gente chama de logradouros públicos, a gente precisa, sim, autorização da prefeitura. O que a gente Como tem é que é essa conversa, feito... hein? Você está rindo aqui. Nós duas, né? O que a gente tem feito primeiro, a gente tem ido onde as pessoas já estão plantando e orientando as pessoas. Então, a gente tenta identificar áreas em que o próprio morador, né, da região mora ali em frente a uma praça, aquela praça está abandonada, né? O poder público, a gente sabe que está com a verba muito escassa para qualquer atividade. Então, a gente vai ter uma praça que vai ficar ali 10, 20 anos sem qualquer assistência. E o que a gente faz, então, é reunir o grupo de moradores que já está plantando ali e a gente orienta eles para fazer o plantio da melhor maneira. Beleza. Olha só, demos um minutinho aqui para a Jordana respirar, tomar uma água, né? E agora a gente vai conversar também com Jordana Mendonça, bacharel em Direito, mestre em Direito e Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás. É advogada licenciada, analista judiciária do TJ Goiás, foi professora universitária, é fundadora e presidente da ONG É com Amor, que promove instalação de hortas, canteiros medicinais, plantio de árvores em escolas, centros de ressocialização e espaços públicos, oficinas e dias de campo e por aí vai. Jordana, por que trabalhar com este tema? É igual a gente falar, eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo, mas você resolveu abraçar um projeto, criar um projeto aí que, em princípio, muito legal, muito bacana, né? Pois é, isso acho que, se for mesmo pegar as origens, volta para a minha família, né? Que é uma família do interior, eu cresci indo para fazenda, então faz parte da minha vida. E de repente virar
uma menina, né, da cidade e senti falta desses espaços de integração entre pessoas e entre a própria alimentação, o alimento, a natureza, de uma forma diferente. E aí eu tive algumas experiências até por algumas viagens, fiz um intercâmbio que eu passei um tempo fora nos Estados Unidos fazendo, então trabalho voluntário em fazendas orgânicas e nessa circunstância eu acabei ficando quase 2 meses com um grupo que era uma ONG que tinha uma horta comunitária com mais de 60 famílias. Uau, que legal. De baixa renda, então eram famílias de origem, quase todas do México, a grande maioria, então tinha uma certa insuficiência ali de alimentos e uma certa insegurança alimentar, tanto da qualidade quanto do acesso mesmo aos alimentos. E essas famílias tinham um espaço, 1 metro quadrado, para plantar o que elas quisessem. E aí, nisso elas se conectavam, traziam, né, aqueles conhecimentos tradicionais até da terra da família delas, de outros países. Então, era um espaço de muita integração por meio do alimento e da agricultura. Vocês duas coordenam projetos, né, e eu acho interessante, você teve uma experiência fora, nos Estados Unidos, a questão do voluntário, né? A pessoa que se dedica, não tem salário, tem muito trabalho, né? Muito trabalho. Como é que é? A gente sabe que nos Estados Unidos isso é quase que uma tradição, né? Faz parte da vida, da cultura do norte-americano fazer algo, seja numa ONG, enfim. E no Brasil, como é que é essa relação? Como é que é vocês lidar com o projeto, você marcar com uma escola, como é o caso seu, Jordana, né? A Natália também, e contar sempre com essas pessoas. Como é que é a questão do comprometimento? É um desafio, né, Natália? Acho que é um dos grandes desafios, inclusive, de trabalhar com ONG, mas hoje a gente tem mais de 150 voluntários cadastrados, então acaba que a gente conta com essa rotatividade. É um número bom. A gente tem pessoas fixas nos grupos fixos de grupo de trabalho, a gente dividiu em GTs, mas são pessoas comprometidas com aquilo, né? Elas querem ver o valor, aquilo em que elas acreditam também em movimento, né? Aquilo sendo algo real, mas é um desafio. E quando surge o projeto É com Amor? Ele surgiu em setembro de 2016 e com eu sou administradora de um grupo no Facebook, chama Clube dos Orgânicos. Então, a partir de lá, um dia eu falei, gente, alguém sabe de algum espaço público no qual a gente possa plantar? E aí a Rayana, que é uma amiga que hoje continua no grupo, ela é uma das líderes de grupo de trabalho, falou, nossa, tem uma viela aqui, uma pracinha atrás da minha casa, no setor Pedro Ludovico. Vem cá. E aí eu tinha um monte de amigo, várias pessoas doaram insumo, emprestaram ferramenta. Quando a gente viu, tinha umas 14, 15 pessoas lá envolvidas. E aí foi. E aí a gente não quis mais parar. Dali, um era filho de diretora de escola, que queria que fizesse na escola. Daí deu outra escola. Veio o projeto Escola Resíduo Zero, que também quis que a gente fizesse parceria. Então foram 10 escolas de cara. E aí uma seleção para os Estados Unidos de um projeto do Departamento de Estado americano, que chama YLI, Young Leaders of the Americas Initiative. Então foram 250 jovens da América do Sul e Caribe selecionados para desenvolver projetos sociais de empreendedorismo. Então foi um desafio, assim, porque a ONG estava começando e de repente eu tinha que ficar 45 dias fora, com esse compromisso todo com o pessoal do projeto Escola Resíduo Zero. E depois de uma atividade, Natália e Jordana, depois de uma atividade dessa, eu vejo pelo Facebook de vocês, acompanho mais ou menos, boa parte do trabalho acontece num feriado, num sábado, num domingo, ou seja, o dia que, entre aspas, a nossa cultura brasileira quer descansar, né? Justo, depois de pegar no pesado de segunda a sexta-feira, né? É justo que a gente queira descansar, mas sempre sobra aí um espaço, vocês fazem essas coisas acontecerem, né? E depois de cada atividade, qual é a sensação, Natália? Bom, a sensação para mim eu, na verdade, nem sei descrever, é porque é algo tão gratificante, né? A gente faz até o mapeamento das árvores que a gente plantou e a gente olha para aquele mapa e vê que tinha um vazio e que agora vai estar preenchido e que daqui 20 anos a gente vai voltar e fez a diferença naquele lugar. Então, todo o seu esforço de ter acordado cedo num final de semana, num domingo, né? Que você poderia estar em casa, descansando.
e tá lá no sol, fazendo buraco e, né, se esforçando, suando e gastando, às vezes, dinheiro do próprio bolso, né? Então, isso é muito gratificante, assim. Mas eu vejo que as pessoas têm essa sensação, né? De no final falar assim, nossa, eu nem imaginava. Porque às vezes no começo das atividades a gente pensa assim, o que te fez? O que te trouxe aqui? Acordar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E aí, valeu a pena? E na maioria das vezes as pessoas, nossa, valeu demais, como é que eu faço para fazer parte? E aí, então, acho que elas se sentem muito úteis, assim. E é um sentimento mesmo gratificante falar, nossa, valeu a pena acordar hoje para fazer isso aqui. E um detalhe que no projeto É com Amor, vocês fazem intervenções, vocês trabalham com escolas, ou seja, trabalham com um público, né? Trabalham com crianças que estão em fase de formação. Como é que é feito esse trabalho na escola, Jordana? Pois é, ano passado foi um enfoque bem grande em escola. E a nossa dificuldade que a gente mais sentia falta era exatamente das crianças estarem presentes. Porque como as nossas atividades tinham que ser final de semana, então a gente tinha pouca criança, na verdade, pouca participação dos próprios alunos do local. Então a gente conseguia que os professores fossem, alguns servidores, mas as crianças mesmo, tanto que muitas vezes a gente deixava uma partezinha sem fazer para que elas pudessem, durante a semana, fazer o plantio, participar de alguma forma. E esse ano a gente está focando mais em centros de ressocialização, centros de apoio socioeducacional. Então, esse final de semana foi no CAPS Casa, para a gente tentar também integrar de outras maneiras essas pessoas que precisam, né, da horta como terapia. E por que uma horta na escola? Tanto pela qualidade da alimentação, que a gente sabe a realidade das merendas, né, escolares, que o valor que é repassado é muito baixo, que dá pouca condição de que seja uma merenda saudável, de produtos frescos. Então, a horta serve para várias funcionalidades, tanto para ser uma extensão da sala de aula, que a gente ouve muito isso, né, na visita posterior, a gente escuta, e aí, o que fez diferença aqui para a escola, a horta? Então, as crianças assim, isso aqui que a gente está comendo hoje é da nossa horta, elas têm um interesse maior pelo alimento, de onde vem, de como que ele é produzido, e o interesse maior pela próprio conhecimento que é passado. Né? Uhum. E nessa interatividade com a criança, há todo um cuidado de se explicar, deixar que a criança experimente, faça, pergunte, questione. Como é que é a participação da criança? Pois essa, como eu falei, é um pouco da dificuldade nossa de a gente não lidar diretamente com as crianças da escola. Mas o que a gente tem notícia é que é um momento até difícil para os professores, porque as crianças querem interagir com tudo. Querem estar presentes. Então, eu até participei com a Natália uma vez em uma escola, que foi muito legal. Uma dinâmica, né, que até do Nós Mais Árvores, mas da Natália explicar o que era a árvore e falar da importância do plantio, do cuidado, de como plantar. Então, isso a gente, infelizmente, não tem muito com as crianças, mas eu acho que a Natália pode até falar melhor sobre isso. Natália. Então, essa questão do pertencimento, né, e de entender a história das coisas é uma grande chave, assim, que a gente tem. O pertencimento é você não receber aquilo de mão beijada. Então, por exemplo, ninguém vai impor uma arborização na frente da sua casa. Você precisa escolher que árvore você quer. E você precisa entender por que aquela árvore é importante. É a mesma coisa com a criança, né? Ela precisa entender a história das coisas. Então, ela precisa entender o que é uma semente, em que ser, né? Como que a semente vai se desenvolver e o que aquilo vai gerar. Então, quando a gente faz a oficina com as crianças, a gente faz a oficina de plantio de sementes. Então, eu sempre falo para elas que a semente, ela é mágica, porque a partir da semente você desenvolve uma floresta, por exemplo, ou um cerrado, né? Então, a gente busca mostrar para eles justamente isso, assim, que a semente precisa da terra, e por que precisa da terra, por que precisa da água, precisa do sol, precisa de carinho, a gente fala isso para eles também. Então, o que é o carinho, né? Então, você olhar para aquilo e cuidar. Né, você ter esse pertencimento dessa relação entre ser humano e natureza. Isso tem a ver com aquilo que nós estávamos conversando no bloco anterior, sobre essa coisa que nós, brasileiros, a nossa cultura tem dificuldade de interpretar o que é o gratuito, o que é o público, né? Não é algo que foi dado de mão beijada, enfim, não foi imposto, as pessoas não participam do processo e aí não vão cuidar.
você não participar. Exatamente. A gente fala que nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Ó! Então, Bom. assim, na verdade, a gente pensa que vem de graça porque a gente não está colocando um valor naquilo, mas aquilo já foi pago de uma certa maneira, né? Os impostos estão aí para provar, Os né? impostos estão aí para provar. Salgados. Exatamente. Então, por exemplo, se você vai numa repartição pública, você tem lá um monte de copo descartável. E aparentemente aqueles copos caíram do céu, a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então a gente gasta muito do recurso público, né, como se aquilo não estivesse saindo do nosso bolso. Ou a gente gasta muito do recurso natural, como se aquilo não estivesse saindo de uma floresta, né, de um ambiente natural. Então essa ligação entre de onde veio e para onde vai, que a gente esqueceu um pouco, né? Justamente porque a gente não planta tanto mais, né? Quem está no ambiente urbano recebe as coisas prontas, né? Então esse vínculo foi perdido. A gente quer justamente resgatar isso. Uhum. Você falou aí sobre a questão do plástico e agora eu quero falar sobre uma questão assim mais da nossa cidade, que é a questão do lixo, né? Durante esses projetos, vocês trabalham essa questão também? Que em Goiânia ficou, infelizmente, de uns anos para cá, o projeto inicialmente implantado há coisa de 10 anos começou a perder relevância, né? Por parte da prefeitura num primeiro momento, que algumas gestões acreditaram no projeto, mas de uns anos para cá nós temos problema seríssimo com a questão do lixo. Só uma questão importante nossa, que foi algo que se repetiu, tem se repetido nas últimas hortas, é da importância de instalar uma composteira. Então, pelo menos o resíduo orgânico não ser encaminhado para os aterros, para os lixões, né? Então, a pessoa fazer a própria compostagem e entender o ciclo. Que aquilo ali, aquilo que seria teoricamente lixo, na verdade tem muito valor e vira o próprio adubo, que é uma dificuldade que a gente escuta. Como que eu vou manter a minha horta saudável? Ou da gente falar tanto dos princípios orgânicos, sabe? Tá tudo na natureza, não precisa de ter adubo químico. E aí a gente mostra para a pessoa que ela pode produzir ali mesmo, no espaço da horta, com os próprios resíduos da horta, um tesouro, né, para ela mesma. Essa questão do lixo, ela é crucial. Então, é algo que, assim, no meu dia a dia incomoda bastante e às vezes me dá até insônia, né? Então, o lixão de Goiânia, que era para ser um aterro, né? Porque tem uma diferença entre lixão e aterro. O aterro, ele é algo que ele tem uma tecnologia mais avançada, tem né? normas, né? Isso, tem várias normas e Goiânia está com um lixão. O nosso lixão está com 90 metros de altura. É um prédio de 30 andares de lixo. E cresce todos os dias, né? Goiânia tem uma população enorme. Então, cada goianiense, né, gera em torno de 1 quilo de lixo por dia, ou talvez mais. Somos 1.300.000 habitantes. Tudo isso de lixo. Multiplique isso, né? E a gente vai ter aí uma tragédia. Exatamente. Né? Então, mesmo antes da prefeitura começar esse sistema de coleta seletiva, a gente já tinha começado lá em casa a separar o lixo que era reciclável do lixo que a gente não conseguia reciclar e nem compostar. Então, há muito tempo atrás, a gente começou na minha casa a fazer isso. O que eu fazia era entregar esse lixo reciclável, né, esse material reciclável, que nem é lixo, para o catador de papel. Então, eu sabia que ele ia mexer no lixo. Então, para facilitar a vida dele, eu já deixava tudo ali mais limpo, mais separado, para ele poder pegar e levar para a cooperativa. Durante as nossas ações, a gente sempre fala que a gente nunca usa nada descartável. Então, a gente sempre pede para as pessoas, se for fazer um lanche, se for fazer alguma coisa, não usar nada descartável, copo descartável, nada. Evita ao máximo. E quando a gente faz o plantio com as crianças, a gente usa copos ou vasinhos reutilizados, né? De plástico mesmo, ou a gente usa copos biodegradáveis. Porque poucas pessoas sabem, mas a gente tem uma empresa em Goiânia que faz copos biodegradáveis, né? Ah, é? Tem. Ah, legal. Vamos conversar mais sobre isso no próximo intervalo. Conexão Ambiental.
Estamos de volta com o nosso Conexão Ambiental de hoje, falando sobre 2 belíssimos projetos que acontecem aqui na nossa capital, Goiânia. É o projeto Nós Mais Árvores e também o projeto É Com Amor. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, Jordana Mendonça e Natália Machado. Natália, vocês estão aqui, vocês vieram, né, o nosso ouvinte que está nos assistindo pelo nosso site no www.radiobrasilcentral.com.br, está vendo, né? Você está paramentada, né? Apresenta aqui, eu esqueci de pedir para você apresentar o seu companheiro aqui de trabalho. Quem é ele? É o Bruno. O Bruno. Vocês estão paramentados daqui, vocês saem para uma ação, uma atividade. Daqui a gente vai acompanhar um curso de agrofloresta do nosso amigo Murilo Lima. Murilo, que já esteve aqui falando sobre agrofloresta, exatamente. Exatamente. Daqui a gente vai para lá, a gente vai acompanhar ele lá, né? E passar alguns recados para o pessoal que está fazendo o curso com eles também, para eles não esquecerem, né, de vários aspectos que, quando a gente planta, a gente tem que pensar em outras questões também. Por exemplo, o lixo. E nos nossos plantios, a gente pode achar que não é possível, mas várias questões e vários princípios da agrofloresta, né, desses sistemas de plantio de hortas até, a gente consegue inserir nos plantios de árvores também, para tornar as mudas mais viáveis, para aguentar o período seco também. Quer dizer, essa aí é a grande, como diz, a grande pegada, né, do sistema agroflorestal. É justamente, entre aspas, misturar tudo, né? Como é na natureza. Aliás, eu acho que foi o grande difusor, né, desse sistema agroflorestal no Brasil, que é o Ernest Ghost, né? Se eu não me engano, é dele, ou é da Primavera, aquela frase de que não existe floresta doente, né? A floresta, a mata, nos fornece o alimento e não há doença na floresta. Então, essa é a grande ideia de se plantar dentro desse sistema agroflorestal, né? É isso? Exatamente. A natureza, ela tem um sistema de autorregulação, né? Então, por exemplo, um esquema bem simples é a questão da presa e predador. Então, quando a gente tem uma população de presa que está muito alta, o predador tende a aumentar também. Ele vai aumentar, vai consumir mais presa, a presa diminui, a população de predador também diminui. Então, essa autorregulação que a gente tem na natureza, a gente tem também nesse sistema, né? Se você aumenta a quantidade de espécies, você tem mais interações. Então, com isso, você tem vários problemas que seriam de pragas, né? As chamadas pragas, que são resolvidas naturalmente. A própria Ana Primavera, que fala no Manual do Solo Vivo, explica muito bem isso. Toda essa questão de você cuidar do solo para que ele mesmo se regule, né? Jordana, quando vocês... Uma questão muito importante, que é a questão da horta dentro da escola, me veio, né, uma questão que é o seguinte: na década de 90 e década de 2000 aconteceu aí as grandes fusões de empresas da área da alimentação, né, em todo o mundo. Resumindo, cada vez menos empresas cuidando da alimentação mundial, né, controlando o que comemos. Isso é saudável? Nossa, de forma alguma. E muito preocupante, inclusive. E isso é uma das coisas que me causava uma certa angústia, até antes da criação do projeto, de saber de onde vinha o meu alimento. Quem produz meu alimento? Então, o meu primeiro interesse foi pela agricultura orgânica e, a partir daí, veio todo o desenrolar do próprio projeto que incentiva essa produção de alimento pela própria pessoa. Então, isso é um dos aspectos da segurança alimentar, né? Você poder fazer esse rastreamento, você saber que, na verdade, existem milhões de espécies comestíveis, milhões de plantas que poderiam, na verdade, fazer parte do nosso cardápio e que é super restrito. Eu li uma vez, em algum documento da FAO, que a gente tem assim, um acesso a praticamente 120 espécies. Isso no mundo inteiro. Agora, imagina, como que você fala que 100 espécies fazem parte de um cardápio mundial no dia a dia? Isso é uma limitação, uma restrição que quem impôs? Né? Quem vem de onde? Exatamente desse tipo de atividade que a gente vê.
dessas empresas que se unem e impõem uma alimentação a partir de interesses que não são os interesses da saúde, dos conhecimentos tradicionais. E nesses projetos, nessas atividades, vocês abordam essas e outras questões? Claro, é muita informação, né? Mas dá tempo de passar. É fácil passar isso, por exemplo, para a criança, para o jovem? É fácil, a gente procura sempre fazer esse tipo de plantio, né? Falar da trapoeraba para o suco verde, o dente de leão, para que serve isso, aquilo, porque acaba que quando a gente chega em algum lugar que já existe nem que seja um mato ali, né? A gente encontra várias punks, que a gente chama de punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente já vai, mesmo que faça uma readequação, já vai tirando e falando para que serve, já vai separando, leve isso para casa, e serve para isso, quem quiser. Então, e dentro do próprio grupo, há uma troca de saberes. Pessoas que vão até nós porque querem aprender, mas muitas que estão ali e muito mais ensinam do que aprendem, na verdade. Então, existe. Natália, vocês retornam aos locais onde as atividades de plantios do Nós Mais Árvores são feitas, assim, vocês retornam para saber como é que está, se tudo deu certo, se as árvores estão crescendo, se as mudas estão crescendo, né? Sim, a gente faz acompanhamento, então o nosso objetivo não é sair plantando aleatoriamente, a gente seleciona muito bem as áreas e cada área tem um guardião, que é uma pessoa que mora ali na região, que já conhece. Que legal, hein? E esse guardião, ele tá responsável por passar para o restante do grupo a informação sobre tá faltando cobertura vegetal ali, alguma muda foi roubada, alguma muda morreu, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, a gente volta sempre nas áreas e sempre faz o manejo desse plantio. Legal, senão sair aí plantando muito bom, muito bonito e bacana, mas tem que saber, né? Exatamente, a gente tem uma responsabilidade, né? Porque aconteceu. A gente consegue, em parceria com a Profloresta, a gente consegue algumas mudas. Então, teve um esforço das pessoas em produzir aquelas mudas. Produzir muda do cerrado é relativamente mais complicado do que produzir de plantas que não são daqui, né? Exóticas. Então, a gente tem essa responsabilidade de cuidar daquilo que a pessoa forneceu para a gente. Eu quero voltar numa questão aqui. Por que plantar árvores em Goiânia, na cidade? Goiânia não é uma cidade que é conhecida, reconhecida aí por ser uma das mais arborizadas do país? Goiânia tem o título, né, de cidade verde, que acho que só perde até então para uma cidade... Curitiba? E aí para uma outra cidade no Canadá. Só que assim... E é isso mesmo? Ou é mito? Se você for procurar, ninguém sabe exatamente de onde veio esse título, né? Tem uma história que eu já ouvi de pessoas muito antigas, moradores daqui da cidade, que esse título surgiu na época do Césio. Então, como gerou todo aquele problema por causa do Césio, Goiânia ficou muito mal vista, então gerou-se esse título de cidade mais arborizada, né, uma das cidades mais arborizadas do mundo. Só que o que acontece? Se isso foi real ou não, a gente não sabe realmente, né, porque a gente teria que fazer um sensoriamento remoto, usar imagem de satélite para mapear todas as cidades do mundo, quantificar a população e quantificar a área verde que tem na cidade. O que acontece é que hoje Goiânia perdeu, né, nos últimos 30 anos, Goiânia perdeu mais de metade das suas áreas verdes, porque a cidade está expandindo. Essa perda ela foi contabilizada? Por exemplo, existem estudos para dizer de quantas áreas verdes nós temos isso? Necessita de mensurar isso por metro quadrado, né? Tem. O pessoal do IESA, né, da UFG, da Geografia, fez uma análise nos últimos 30 anos, usando imagem de satélite, para avaliar a quantidade de área verde que foi perdida na cidade. Certo. E, Jordana, e hortas? Nós temos mensurado quantas hortas nós temos dentro de escola, porque de todo o trabalho que vocês fazem e que eu acompanho, eu vejo que a horta na escola me parece assim, para mim, que é o mais importante trabalho que vocês fazem, porque ali vocês aliam N conhecimentos, inclusive os próprios professores podem se utilizar do espaço como, entre aspas, como uma sala de aula também.
Sim, pois é, a prefeitura tentou implementar, né, durante um tempo, já existe há alguns anos isso, de implementar hortas nas escolas. Eu já tentei várias vezes entrar em contato com esse pessoal, procurar parceria, e é um desafio, assim, eu não consegui encontrar informações realmente precisas sobre a quantidade de hortas, ou que foram implementadas e continuam ativas, porque esse é um outro ponto. Muitas foram implementadas, mas não continuam ativas pela dificuldade de manter, tanto pela carga horária dos próprios professores, né? Então é uma atividade extracurricular. Porque não tem uma pessoa que tem que ficar responsável por essa horta aí, por mais pequena que ela seja. A gente até usa esse mesmo termo também de definir um guardião, né? Uma pessoa que tem esse contato direto com a ONG para que a gente possa auxiliar, passar os contatos dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros e que eles continuem o trabalho. Mas é um desafio muito grande. E só complementando essa questão de ser uma cidade verde, né? Eu acho que se fosse tão verde assim, a gente não teria tanta procura, né, Natália? Assim, a gente tem... não sei como que funciona exatamente a dinâmica dos Nós Mais Árvores, mas com amor a gente tem uma lista de mais de 19 instituições até o fim do ano e a gente só consegue atender uma por mês, por ser uma organização, né, sem fins lucrativos, então tudo vem de doação, todos os insumos. Mas o interesse é muito grande, a procura é muito grande. Então, se tiver gente querendo começar um outro projeto, vai ter demanda também. Então, nós estamos quase encerrando o nosso programa, então nós vamos abrir um espaço aqui para vocês falarem assim, se tem gente ajudando, sinto muito, mas nós vamos falar assim, olha gente, visite o site, vocês têm um site, vocês têm um Facebook, contatos telefônicos, é isso que eu quero que vocês deixem para que as pessoas que se sintam interessadas, como voluntário também, né, tenham acesso e façam parte. Né? Sim, a Ecomamor tem o site www.ecomamor.com.br, o Facebook e o Instagram, e a forma com que as pessoas têm entrado para o grupo mesmo é pelo Instagram, tem um link de cadastro, então a gente entra em contato após, e todo mês a gente tem uma reunião mensal de planejamento na escola CCB, a escola de inglês. Então, a próxima é dia 17 de março, sempre aos sábados. A primeira parte a gente já faz com os voluntários que estão nos grupos de trabalho e a segunda parte para os novos voluntários. Então, quem se interessar, dia 17, próximo sábado, no CCB do Jardim América, a partir das 10 horas. E entre no Facebook, comentem, cliquem, participem, né, para curtam, né, para começar essa relação de aproximação. Né? É muito importante que as pessoas divulguem, porque é pelo boca a boca que também, né, a gente toma conhecimento dessas coisas. Eu acho que a coisa funciona mesmo, é por aí, né? Natália, e o Nós Mais Árvores? Eu fico triste que o programa está acabando. Está acabando. Uma horinha passa rápido. Isso, porque a gente pode conversar muito mais coisas. A gente tem muita coisa para conversar. Tem aquelas 200 perguntas que eu não fiz. Isso, pois é. A gente vai ter que voltar. Vamos, sim, claro. Novamente. Por favor. Né? Então, quem quiser entrar em contato com a gente tem uma página no Facebook, que é Nós Mais, o símbolo mesmo, né? Nós Mais Árvores, no Facebook. No Instagram é @NósMais, por extenso, árvores. Então, por ali a gente faz toda a comunicação também. A gente pode conversar sobre várias outras questões, né, da cidade, global. E eu acho que é isso. Então, a gente fica disponível e a gente realmente espera que as pessoas busquem a gente, né, tanto o Nós Mais Árvores quanto o Ecomamor, porque, como a gente está falando da questão do poder público, as políticas públicas, em geral, elas duram 4 anos. Quando dura, né? Quando dura. Quando dura. E a gente nosso desejo é que a gente consiga atuar por muito mais tempo, né? Então, essa é a importância do voluntariado e dessas ações que emergem fora do poder público, né? Olha só, estamos encerrando aqui mais um programa Conexão Ambiental. Quero agradecer imensamente aqui a participação da Jordana Mendonça, do projeto Ecomamor. Obrigado, Jordana, pela sua participação. Sim, claro, teremos outros momentos, né, para que vocês retornem aqui para a gente converse muito mais, porque o bate-papo aqui é muito gostoso. Muito obrigado. Agradecemos o convite, Emerson. Muito obrigada. A gente está à disposição para a próxima. Ótimo. Quero agradecer também a Natália Machado, aqui, que coordena o projeto Nós Mais Árvores. Muito obrigado, Natália. Muito obrigada a todos, obrigado ouvintes, e vamos entrar em contato e fazer a mudança aí na cidade. Ótimo. Beleza.
Bacana. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio de Victor Roberto. Obrigado, Vitão. Direção de estúdio de Jennifer Jacob e supervisão de Fernando Kozak. Gerência de rádio de Jair Cardoso. E a apresentação foi minha, Emerson Crão. Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.